Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs que participam aqui deste grande evento do Congresso Aleph 2021. Queria dar as boas-vindas a você que participa dessa trilha. Essa trilha que tem um tema muito importante, que é a captação e gestão de recursos, sem dúvida, né, para a igreja que deseja implementar projetos transformadores, a igreja que deseja, enfim, alavancar iniciativas, né, e torná-las sustentáveis. É importante ela pensar nesse assunto, né, mobilizar pessoas, mobilizar diferentes recursos, como fazer uma boa gestão, né, dos recursos mobilizados, demonstrando temor, excelência, responsabilidade com aquilo que é do Senhor. Então esse é o tema aqui da nossa trilha, e eu sou Rafael Bandeira, eu sou professor, escritor, consultor na área de gestão, né, no terceiro setor, e tenho nos últimos anos me dedicado a servir, né, a pesquisar temas relacionados especificamente às agências missionárias, ao trabalho missionário, sempre com esse recorte na área de gestão financeira. Eu sou administrador de formação, especialista em gestão de projetos sociais, tenho MBA em finanças, gestão financeira, tenho mestrado em políticas públicas e atualmente sou doutorando em administração. E tenho usado essas oportunidades da pesquisa para cada vez mais, né, buscar ferramentas, conhecer, investigar um pouco a atuação das organizações da sociedade civil no contexto missionário, no contexto, né, do Evangelho, como que nós podemos ter ferramentas, ter condições de cada vez mais promover o engajamento, o comprometimento, seja de pessoas físicas, outras instituições, outras pessoas jurídicas, tudo, né, voltado para um único objetivo: fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo e sejam transformadas. Então Deus tem dado oportunidades de servir algumas organizações, né, e eu vou falar um pouquinho delas aqui, mas iniciando aqui, né, não posso deixar de apresentar, queridos, aqui está o nosso tema, e não posso deixar de apresentar a minha família, né? Essa daqui é a minha linda família. Eu falo aqui do interior de São Paulo, da cidade de Piracicaba, né? Minha esposa Paula, meu filhinho mais novo, o Davi, o mais velho, Daniel. O Davi tem 2 anos, o Daniel tem 5 anos. Eu sou pastor na igreja metodista aqui na cidade de Piracicaba. Tem sido um tempo muito especial, tem sido um tempo muito do Senhor Jesus tratar conosco, e também, né, temos servido a igreja local por meio de diferentes ações. Brevemente, me permita contar minha história a vocês, é um testemunho de vida. Eu trabalhei nos Correios por muitos anos, eu fui servidor público, né, por 11 anos, e encerrei minha carreira como gerente de operações internacionais dos Correios aqui no Brasil. Era responsável pela toda a parte de logística internacional, seja ela no modal aéreo, terrestre, marítimo, e uma viagem em especial transformou aí a minha vida, mudou a minha trajetória. Essa daí é uma fotinha quando eu e Paulinha visitamos Moçambique, um projeto missionário. Ali ficamos pouco menos de 2 semanas, e ministrando a palavra, servindo também em organizações ali. E depois disso, eu retornei ao Brasil e pedi demissão, né, porque entendi ser um tempo para poder me dedicar exclusivamente com todo o meu tempo, conhecimento, para apoiar a igreja, as agências missionárias e outras organizações de desenvolvimento nessa área, na área da captação de recursos. Eu sou membro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos desde 2015, né? Foi quando eu tomei essa decisão. Foi no novembro de 2014, foi quando eu deixei o serviço público. Em 2015 eu estava atuando, pude servir diversos irmãos, irmãs, organizações, né, também como a Visão Mundial, a Rocha Brasil, Missão Aliança, né, Sociedade Bíblica do Brasil, e também organizações como a PAI,
né, aqui no estado de São Paulo, Escola de Governo em Mogi das Cruzes, que é um município aqui grande na nossa região. E também tive a alegria de publicar o meu primeiro livro. Tá aí, O Deus de Todo Recurso, Princípios Bíblicos na Captação de Fundos para Projetos Transformadores. Queridos, foi, né, através da missão Aleph que essa obra, né, veio. Então, esse é o meu primeiro livro. Ele foi publicado pela editora Esperança em parceria com a Aleph. Está disponível na versão, né, física, ou se você desejar e-book, também na Amazon e Google Play e tantas outras plataformas. Você pode adquirir essa obra, né, ou também entrar no site deusdetodorecurso.com.br e, né, abençoar a minha vida e também ser abençoado e edificado, né, como os princípios que um captador de recursos aprendeu e enxerga das escrituras sagradas. Eu gosto muito de citar Salmo 24:1, do Senhor é a terra, tudo que nela existe, todos que nela habitam. Né? Nós precisamos partir desse princípio de reconhecer que todo recurso vem do Senhor. Também em 1 Crônicas 29:14, Davi, quando ele, no seu ato de mobilizar recursos para a construção do templo, ele diz uma frase que eu gosto de usar muito, que é aquele versículo do Senhor, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha que reconhecimento da plenitude, da grandeza de Deus e da nossa posição, né, do nosso posicionamento com relação aos recursos que o Senhor tem nos confiado. Então, eu tenho nos últimos anos, assim, buscado divulgar, falar, né, abordar a temática da captação de recursos, seja com irmãos em Cristo que atuam com projetos transformadores, projetos de evangelismo, seja com empresários, empreendedores, né, igrejas, né, nessa perspectiva correta do uso do recurso e de quem é o dono do recurso, né, que deve haver um propósito para isso. Graças a Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de constituirmos o Fundo Brasileiro para Missões, uma organização que não tem qualquer finalidade lucrativa. O Fundo Brasileiro, ele busca apoiar iniciativas missionárias no Brasil. Ela foi fundada em 2020, o fundo, a instituição, e nós estamos no primeiro ano já aí, com muitos trabalhos. Nós realizamos o primeiro chamamento, a primeira chamada de projetos missionários e, enfim, iniciamos, isso foi no primeiro semestre de 2021. No segundo semestre, nós estamos realizando os aportes e a supervisão dos projetos. Então, a expectativa é para que no ano de 2022 nós dobremos o número de projetos aprovados. Em 2021 foram 4 projetos. Nós desejamos dobrar esse número lá em 2022. Portanto, olhe por nós. Tem sido bem desafiador, mas Deus tem levantado homens e mulheres que desejam apoiar consideravelmente o avanço do Evangelho. Né? As ações, nós temos diversos tipos de atuação, né, de ações. Já chegaram em 10 estados brasileiros e 5 países e sabemos que a necessidade do campo missionário é muito grande e nós queremos contribuir de alguma forma, né? Nós queremos ser relevantes, nós queremos obedecer a visão que o Senhor nos confiou. Portanto, ore por nós, né? Todo recurso para que todos se salvem. Queridos, e esse é o tema aqui do nosso encontro, né, virtual aqui. E puxa vida, pensando, né, há tantas coisas que nós podemos falar sobre a captação de recursos, há tantos referenciais, há tantas técnicas, mas o que nos foi desafiado durante esse convite, falar sobre algo prático, algo que possa ser ali muito bem utilizado no dia a dia da organização, da igreja, enfim, que participa, que ouve desse encontro. Tá? Então eu separei aqui nessa questão seja na gestão, seja na captação de recursos. Eu vou falar um pouquinho primeiro da gestão, o que eu tenho, baseado também nas nossas experiências, seja em processos de consultoria em captação ou assessoria a organizações, olha, diferentes esportes, das mais simples, como um lar
de idosos aqui na minha cidade, interior de São Paulo, até grandes organizações de reconhecimento nacional, com processos complexos. Enfim, eu vou compartilhar aqui o que eu entendo ser muito relevante, direto, objetivo, na realização da captação de recursos. Eu gosto de citar, por exemplo, autores como o Marcelo Straviz, que ele nos diz que a base da captação de recursos é um relacionamento. Nós muitas vezes estamos muito concentrados no que podemos extrair dos nossos parceiros, quando a nossa abordagem deveria ser muito diferente, deveria ser como nós podemos cooperar, trabalhar juntos em prol de um objetivo. Quem doa, quem oferta, ele doa para uma causa, ele doa para uma proposta de transformação. E nosso papel como agentes do reino deve ser proporcionar isso com a maior confiança, transparência, clareza e principalmente organização. Eu percebo que muita gente quer captar recursos, e se você pergunta a ela, mas para que qual a finalidade disso? Ela não sabe responder de maneiras muito claras e precisas. Então falta um pouco planejamento. Se perguntar para você qual é o seu orçamento neste ano, quanto que você precisa, e desse orçamento quanto está destinado a projeto, quanto está destinado a custeio, Vocês têm isso? Antes de nós captarmos, nós precisamos planejar. O professor Merege, na sua obra, ele fala que a captação de recursos ela tem que ser direcionada. Não se capta algum recurso para alguma finalidade sem prévio planejamento. Então é importante, me permita aqui nesses momentos iniciais, aqui talvez como um primeiro momento do nosso encontro, falarmos sobre planejamento. Assim, não vou me aprofundar muito, mas que tem o seu impacto direto no trabalho de captação de recursos. E é uma demanda, é uma necessidade que eu tenho observado. Nós nos preocupamos muito em, às vezes, pedir, em sair a campo, em implementar algumas técnicas, que sejam as mais diversas possíveis. Não tem regra, tá? Muitas vezes as pessoas querem considerar a captação de recursos como uma fórmula mágica. Eu não vou oferecer essa fórmula mágica aqui a você, mas certamente trarei alguns princípios e orientações que serão práticas para o seu dia a dia. Então, as pessoas querem fazer isso muito direto, mas não se preocupam em planejar, em fazer uma lição de casa. Então, me permita fazer essa abordagem inicial, e aí a gente vai, obviamente, para algumas orientações técnicas. Eu vou falar sobre planejamento, vou falar principalmente sobre projeto, captador de recursos, seja ele que for, ele vai precisar ter o processo de captação bem racionalizado. E eu vou falar projeto no sentido amplo, o projeto missionário, seja projeto de transformação aí na sua cidade, na sua região. E aí entramos com a prática, as orientações técnicas da captação de recursos. E eu vou usar a referência bíblica de Neemias capítulo 1 e capítulo 2, que é importante. As escrituras sagradas é o ponto de partida. A Bíblia, não tem, a base referencial que nós precisamos, que ali é a sagrada palavra de Deus. Então, obviamente, cito alguns autores, cito também outras obras, para que você posteriormente pesquise, desenvolva aí o seu repertório, mas é importante e é crucial que a gente parta da palavra de Deus. Tá? Então, ressaltando aqui, não pretendo esgotar esse assunto dos minutos que ficarmos aqui, mas certamente você, ao término dessa trilha, ao término desse nosso encontro virtual aqui, você terá condições você será despertado quanto à importância da disciplina de planejamento, um modelo básico de projeto e principalmente uma base técnica da captação de recursos. Vamos lá? Ok? Bem, olha que coisa, eu gostaria de falar da falta de planejamento. Antes de mais nada, Que situação complicada essa aqui, nesse exemplo que nós temos. Olha que coisa, esse departamento, gente, misericórdia, Que departamento de planejamento é esse? Olha aí, uma coisa básica, me dá até medo, desse departamento. Não conseguiu fazer um planejamento básico aqui. E de um detalhe, muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós pensamos que as pessoas não observam nossa atuação,
mas todo mundo enxerga. Às vezes só nós que não enxergamos essa nossa, ou não queremos enxergar essa nossa falta de correria, essa nossa falta de planejamento, inclusive em captação de recursos. Gera retrabalho, gera perda, e aí todo mundo observa, né? Você acha que não? Mas você observa sim. Olha um outro exemplo aqui da falta de planejamento. Gente, onde vai levar isso? Né? Onde que isso daí leva você do nada a lugar nenhum? Então, em captação de recursos, se você não ter uma rotina de planejamento, né, acontece isso com você. Você investiu tempo, parece até alguma coisa estética, bonita até, mas não tem funcionalidade. Vai envolver o tempo de pessoas, envolver os recursos das pessoas, né, porque captação é necessário você investir, né, recurso, ainda que voluntário, né, e você se depara nessa situação. Um outro exemplo aqui de falta de planejamento é essa encruzilhada aí, né? Meu Deus do céu, perdão, não é encruzilhada, você está aí no bico de sinuca, num canto, né? A captação, a falta de planejamento, né, nos deixará sem saída. Eu costumo citar alguns exemplos de projetos, né? Você vai fazendo, chega lá na frente, né, você não previu uma mudança do projeto, não previu um contexto novo, uma realidade nova, e aí você ficou sem saída, né? O que vai fazer agora, né? Aí você vai ou parar ou enfim, você não tem saída, vai gerar uma perda muito grande, ou você vai comprometer todo o trabalho que você fez, ok? E bem, é interessante nós olharmos para Neemias, né? Assim como todos nós, quando nos deparamos com necessidades, e Deus nos permite conhecer necessidades das nossas comunidades, onde estamos inseridos e queremos alavancar algumas ações transformadoras, me lembra muito de Neemias, que na sua situação, se você observar ali a leitura capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, a primeira coisa, né, que a gente observa nesse projeto de Neemias é que ele se depara com um problema. Ele se depara com, ali, né, o povo em miséria, a humilhação das pessoas, dos seus conterrâneos, as portas queimadas, os muros derrubados. Isso, acho que é inegável a nossa sensibilidade diante das necessidades alheias. Né? Neemias, diante disso, ele se compadece, uma pessoa, nós somos seres sentimentais, ele ali orou, ele jejuou, né? E também cabe a nós como que nós estamos reagindo diante das necessidades que o Senhor tem nos mostrado, permitido com que a gente se depare. Né? Poxa, coração ali duro, né? Às vezes não está sensível, mas Deus deseja, muitas vezes nós estamos vendo ali necessidades que o Senhor deseja usar. Bem, um outro aspecto interessante, Neemias ora de uma forma sincera, intencional. Neemias, ele ora com ali alvos específicos em sua oração. Eu acho que ninguém, por melhor técnica em captação e mobilização que tenha, não deve deixar, primeiramente, de buscar a Deus. Quando nós deparamos com essas necessidades das nossas organizações, das nossas igrejas, das nossas comunidades, a primeira coisa que nos vem é um sentimento de agir. Ok, mas precisamos buscar ao Senhor antes, precisamos orar, precisamos dedicar e buscar sabedoria, estratégia para uma atuação planejada, senão vai acontecer aquilo que eu mostrei nos slides anteriores. E aí há um tempo entre esse período de oração, Neemias, até a mobilização de recursos. Neemias, ele espera, diz, né, o relato ali, Neemias 2:1, 4 meses. 4 meses pensando, aguardando, orando, buscando a Deus para cumprir algo, né? Responder diante daquela necessidade. De fato, aí sim ele vai mobilizar recursos. Porque não adianta também eu conhecer a necessidade, estar sensível à necessidade, eu chorar, eu orar, se eu não também agir na direção para viabilizar aquele projeto. Então ele vai mobilizar recursos, ele vai conversar com o rei.
E ele ouve aquela palavra que todo mundo gostaria, né? O que você precisa, né? Como é bom ouvir isso na hora de nós, no momento que estamos captando recursos. Mas é interessante que não é nem a pergunta ser ouvida, é bom, mas então, o mais importante que a pergunta é a resposta de Neemias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Né? Neemias, ele respondeu com muita objetividade, com muita segurança e precisão diante das suas necessidades. Por isso que eu digo a vocês, como é importante planejarmos, como é importante sabermos de quais tipos de recursos nós precisamos nos projetos que desejamos implementar. Né? Bom, e obviamente, depois de tudo isso, ele implementou o projeto. Gente, não adianta também você adiar o cumprimento, a ação, a implementação daquilo que Deus mostrou. Mas olha que interessante, quando nós planejamos, a gente consegue de alguma forma, o planejamento me permite pelo menos antecipar algumas situações futuras. Né? A gente não consegue determinar exatamente o futuro, mas me permite, com diligência, com sabedoria, buscar antecipar. O planejamento também me permite, né, caminhar numa direção certa. Eu gosto muito daquela frase de Alice no País das Maravilhas, né? Pergunta ao gato, pergunta para ela, ela pergunta ao gato, onde é que vai dar essa estrada? E ele responde para ela, mas para onde você vai? Ela diz, olha, eu não sei. E a resposta do gato é interessante, porque ele diz, para quem? Né? Não sabe onde vai. Pouco importa onde vai dar a estrada. Muitas vezes nós queremos executar a nossa captação de recursos sem qualquer direção, sem qualquer, né, planejamento. Né? E aí qualquer coisa vale. Estou dizendo muitas vezes que às vezes você está com um projeto ali específico para criança e adolescente, mas o que, né, vier à mão, beleza. Né? Aí apareceu um recurso voltado para idoso, né? E aí você, pelo recurso em si, você desvia do propósito, né? Desvia da direção. Então é necessário você prever isso antes, o planejamento lhe ajuda. Né? Planejar me ajuda a identificar se aquelas ações são viáveis ou não. Você às vezes quer resolver um problema que não é passível de ser resolvido. Uma estratégia, principalmente na captação de recursos, que não é possível. Não, vamos montar um mega negócio aqui para levantar recursos para o meu projeto, mas envolve um aporte inicial milionário, se você não tem às vezes o básico. Então, planejamento é essencial. Planejamento é essencial para a obtenção do recurso, né, propriamente dito. A gente falou da assertividade, eu capto algum recurso para um objetivo específico. Daqui a pouco eu falo, né, eu me aprofundo sobre isso. E também a captação de recursos me permite, o planejamento me permite alocar adequadamente esses recursos. Se não há planejamento, né, na organização, como é que eu vou entender o destino de cada recurso? Então percebam que não é só eu sair pedindo, mas eu saber como fazer a gestão desse recurso antes da entrada, durante a chegada, a entrada desse recurso na minha instituição e principalmente a prestação de contas. E o planejamento me ajuda também a alcançar resultados, né? Verificar se o caminho que eu estou seguindo, né, medir, né, o processo, né, seja um monitoramento, né, compreender se de fato eu estou alcançando, né, aquela direção, aquele objetivo pretendido. Deram certo ou não as minhas ações? Então tudo isso eu consigo mediante uma rotina, mediante uma disciplina do planejamento. Mas olha que é interessante, a nossa, como nós somos humanos e falhos, né, a gente enfrenta barreiras. Eu sei que não é fácil, né? A gente enfrenta, por exemplo, né, eu não tenho tempo para planejar. Rafael, é tão urgente, as coisas estão acontecendo, eu preciso fazer. Né? Às vezes não nos falta um tempo, falta um propósito de trabalhar com excelência, de garantir o uso, uma boa gestão dos recursos. Né? Eclesiastes 1, né? Há tempo para todo propósito, então é necessário ter um propósito. Esses dias eu atendi uma organização que me procurou com a corda no pescoço, e há um ano atrás nós tínhamos conversado sobre, né, um processo de assessoramento. E aí a primeira coisa que eu ouvi atentamente, né, as pessoas ali, mas eu tive que chegar para eles, tive que ser muito cara de pau e falar, olha, nós tivemos essa conversa há um ano atrás. Se há um ano atrás nós tivéssemos iniciado um projeto, né, um processo de planejamento, né, um assessoramento, uma consultoria, né, certamente nós hoje estaríamos em uma outra condição.
Mas por quê? Porque nos falta tempo, né? Vamos tocando, né? E aí vai chegar numa situação como a gente viu nas imagens, né, iniciais. É necessário então um bom planejamento, mas falta tempo. Outras barreiras que a gente também vê aí, faltam-nos conhecimento. Vocês estão participando deste congresso, dessa trilha, para buscar conhecimento, mas tem tantos outros acessos, tem livros acessíveis. Eu, por exemplo, toda semana eu posto um vídeo no meu canal no YouTube, Rafael Bandeira Captação de Recursos, um vídeo orientando sobre aspectos, né, elementares da captação. Então busque conhecimento, você está fazendo isso. Falta de pessoas certas. Poxa, mas na minha equipe de captação, eu não tenho as pessoas certas, eu não tenho ali, né, um profissional. Poxa, você, né, precisa desenvolver, é recomendável que você desenvolva a sua equipe na área de captação de recursos, né? Não delegue isso a outra pessoa, né? Você pode, o que eu faço muito eu treino as pessoas das organizações para que elas sejam melhores captadoras de recursos, né? Porque a pessoa da organização, ela consegue desenvolver isso de forma satisfatória, porque já está inserido no contexto, na cultura da instituição, já conhece os processos. Então a gente vem como um facilitador, aprimorar as técnicas daqueles que já estão na organização. Então desenvolva a sua equipe, invista na sua equipe, invista em treinamento, né? As urgências da vida, né? Quem trabalha muito com projeto sabe disso, que às vezes pipocam ali as prioridades, mas na verdade a gente urgente, se tudo for urgente, nós nos perdemos em todos os processos, né? Principalmente na captação de recursos. O que de fato é para hoje, para ontem, né? O que é? Falo para ontem, né? Porque se você deixar passar, então deixa de ser urgente. E aí vai comprometer todo o teu contexto, né? O que é importante, o que é circunstancial. Mas eu vou... outro aspecto que as pessoas alegam, né? Que é uma barreira para o planejamento e gestão dos recursos, né? A incerteza do futuro. Nós acabamos de falar aqui justamente a disciplina de planejar me permite estar ali pronto para eventuais situações futuras. Você não consegue determinar, né? Nós somos limitados quanto ao nosso conhecimento futuro, mas cabe a nós os planos, né? Provérbios fala muito bem sobre isso, que Deus nos orienta a planejarmos, Deus nos orienta a nos prepararmos, e obviamente uma das habilidades de qualquer captador de recursos é essa capacidade de adaptar-se, de rever seus processos, né? E continuar buscando a sustentabilidade dos projetos da própria organização. Bom, e ferramentas, eu não tenho muitas ferramentas. Gente, hoje o que eu falo sempre, né, prezar pela simplicidade, prezar pela objetividade. Mas eu não tenho software tal para captar recursos, para fazer a gestão. Gente, hoje você tem ferramentas, algumas gratuitas, né, outras com um custo muito considerável. Recomendo aqui, por exemplo, quem não conhece a ferramenta Transform Tech, nosso amigo Emerson, transform.tech, esse é o site. Vocês pesquisem lá uma ferramenta que você é um custo, né, acessível, você consegue ter várias funcionalidades. Mas eu não tenho. Poxa, ainda que você use um Excel, ainda que você use qualquer outra ferramenta, um Trello, são ferramentas gratuitas. Eu tenho um vídeo falando também sobre ferramentas gratuitas para captar recursos. Isso não pode ser um impeditivo na hora de você executar um bom trabalho. Tá? E o projeto, né? Como é bom trabalharmos numa estrutura de projeto, porque o projeto é aquela proposta objetiva de intervenção de um problema, em um problema. Você vai resolver um problema. Então, eu sei que tem vários, né, na sua região, na sua cidade, mas é importante nós conhecermos, nós visualizarmos qual problema será resolvido. Então, na hora de captar recurso também, né, uma prática muito importante. Se você está buscando recursos para um projeto específico, você precisa estruturar. Então, eu falo, né, antes de elaborar o projeto, tenha o pré-projeto, saiba se aquela proposta será viável de implementação, né, alguns dados gerais, converse com as pessoas. O pré-projeto ele é avaliado em grupo antes de você elaborar o documento em si. Depois faça um diagnóstico ali da região, do contexto, né? Verifique, levante dados, depois faça o documento mesmo, né? Esse documento um pouco mais longo, esse documento mais elaborado, contendo informações,
enfim, a metodologia que você vai implementar e faça o projeto. Coloque ele em andamento, coloque ele, né, ali para rodar e depois avalie se ele deu tudo certinho. Queridos, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque por causa dessa nossa... o projeto, ele será um dos destinos dos recursos captados. Eu vou daqui a pouco falar dos destinos. E aí eu percebo demais, né? Eu precisei, né, aqui me atentar a algumas questões de planejamento. Não é a nossa oficina, né, projeto, mas você vê uma visão simples, um panorama simples de uma proposta estruturada de uma intervenção social, né, ali, ou qualquer outro problema a ser resolvido. E no projeto você vai colocar lá, né, as partes, e uma das partes do projeto é justamente o orçamento, né, quais os recursos necessários para a realização daquela intervenção, daquela mudança desejada. Tá? Então eu recomendo que você junte aí, pessoal, que vocês estruturem um bom projeto para, né, ali permitir um acompanhamento sistemático das transformações que são necessárias, né, que são desejadas. E voltando ao texto que nós lemos, né, de Neemias, Neemias, né, foi ali disciplinado no seu planejamento, disciplinado na hora da construção do seu projeto, porque, né, ele tinha as respostas. Eu queria analisar com você esses aspectos ali, né, do momento do trabalho, né, do projeto de Neemias. Bom, quais os recursos que Neemias ele conseguiu mobilizar, né, junto ao rei, conforme observado no capítulo 2 de Neemias? Primeiro, ele consegue ali uma licença, né, ele conseguiu tempo, ele foi autorizado a ausentar-se, né? O tempo é um recurso muito importante, né? Essencial ali para a evolução dos projetos que a gente precisa realizar. Ele conseguiu também insumos, né? Se você observar no versículo 8, conseguiu madeira para os portões, né? Para o templo, para a muralha, e também para a casa dele. Neemias ele tinha uma noção tão grande de planejamento que ele sabia exatamente para onde cada recurso seria destinado. Ele conseguiu insumos ali, esses materiais necessários para a realização do seu projeto. Neemias também ele mobilizou ali recursos por meio do serviço de proteção, né? Ali os oficiais ele pediu para que o acompanhassem, para que garantisse a ele uma chegada em paz a Jerusalém. E por fim, né, ele tinha contatos, ele pediu que ao rei encaminhasse cartas, né, aos governadores das províncias, para que desse ciência, né, de Neemias estaria ali e o que ele estava fazendo. Então depois eu vou falar agora também, analisando o texto aqui de Neemias, nós já vemos que Neemias, diante do seu projeto, diante da clareza do projeto, ele foi muito sábio, explorando as diferentes oportunidades de captar recursos distintos, né, para o mesmo projeto. Eu destaco aqui 6 aspectos muito elementares, muito práticos para os nossos projetos, né, para as nossas iniciativas. Então, o primeiro deles é com relação aos destinos. Quando nós falamos de recursos, nós precisamos compreender qual o destino, a destinação que será dada àquele recurso na minha organização. Porque nós temos distintas, no mínimo dois, ali, alguns consideram 3, mas eu separo 2, que são, primeiro, os recursos livres, são recursos que servem para custeio da nossa organização. Esses, eles pagarão despesas gerais, enfim, nós chamamos de recursos não vinculados. Por outro lado, nós temos os recursos carimbados ou vinculados, ou um outro nome até rubricados. Então, de um lado, recursos livres, do outro lado, recursos vinculados. O que são os recursos vinculados? São aqueles destinados para projeto. Então, na sua organização, você precisa estabelecer no trabalho aquilo que, poxa, eu tenho um projeto estruturado, eu tenho vários projetos por meio de um portfólio, né? Estou captando recurso que para esse projeto ou não, eu preciso levantar meios para manter a minha organização. O recurso livre, olha,
ele é excelente porque me traz uma liberdade na gestão e na alocação do recurso propriamente dito. Agora, se por outro lado eu estou adotando a destinação, uma estratégia aí voltada para projetos, que é o recurso vinculado, ela é importante, porque você vai encontrar diversas oportunidades que não provém recursos livres, né? Um exemplo, o Fundo Brasileiro, na sua primeira chamada de projetos, é recurso vinculado. Nós queremos saber o projeto, para onde vai, e nós queremos orçamento do seu projeto para entendermos ali onde cada recurso será alocado. Mas é importante, né? Você precisa ali ter duas frentes, frentes múltiplas, onde pessoas apoiam e aportam livremente os recursos na sua organização. Por outro lado, também você pode buscar mecanismos, editais, oportunidades que viabilizem a realização dos seus projetos. Ok? Então, os destinos, com relação aos destinos, recursos livres ou vinculados. Um outro aspecto da captação de recursos também é com relação aos tipos de recursos. Nós vemos que Neemias mobilizou, né, diversos tipos de recursos, né, e quais são, que eu aprendi dessa forma, foi muito, e uso até hoje, né? Nós podemos não só captar dinheiro, dinheiro é um recurso muito bom, perdão, o dinheiro ele nos permite, né, ter mais liberdade na alocação, mas a gente precisa entender que há outros tipos de recursos, como bens, né, podem ser bens móveis, imóveis, tangíveis, né, ali, duráveis, não duráveis, produtos, serviços, né, voluntariado, né, você pode ter ali, mobilizar o tempo das pessoas, o talento das pessoas, e também rede de contatos, como Neemias ele mobilizou. Falo rede de contatos, gente, porque haverá oportunidades que você vê um grande potencial naquela pessoa. Não é às vezes um potencial financeiro, monetário, mas é uma pessoa que permitirá você, enfim, acessar, né, e construir relacionamentos, né, e essa pessoa precisa ser honrada como um parceiro, como um mantenedor seu. Eu já tive várias situações como essa, pessoas com uma rede de contato fortíssimas e que me permitirá, por meio de um recurso, que é a rede, né, rede de contatos, mobilizar os demais recursos. Então, os tipos, você precisa estar pronto para mobilizar, ter diferentes frentes para mobilizar recursos específicos em momentos específicos com parceiros específicos. Eu lembro-me de trabalhar com um projeto no qual foram mobilizados, era um projeto de esporte educacional, foram mobilizados recursos não financeiros, mas todo o uniforme, abrigo, né, calça, material esportivo foi mobilizado. Né? Então, e muitos, enfim, patrocinadores, apoiadores, num primeiro contato, às vezes desejarão uma doação um pouco mais vinculada a um projeto, né? E você precisa estar pronto ali por meio desses produtos. Serviços são bons mecanismos de promover o engajamento de novos apoiadores, de novos parceiros. E à medida que a confiança vai sendo construída, você pode ampliar isso, às vezes, para um recurso financeiro ou até mesmo um recurso livre para ser administrado pela organização, conforme nós já citamos. Bom, e quais as fontes de recursos? Nós falamos dos tipos e eu separo dos 3 Is, né, que são indivíduos, instituições e iniciativas geradoras de renda. Os 3 Is. Indivíduos como pessoas físicas, né, instituições como qualquer pessoa jurídica, sejam igrejas, empresas, governos até, em alguns casos, né, se a sua organização permite, cuja finalidade jurídica permite. E iniciativas geradoras de renda são qualquer atividade ali que lhe permita ter uma receita para o seu projeto, né, mediante uma prestação de serviço ou uma atividade que, enfim, né, tenha um retorno monetário. Consultoria, um aluguel, por exemplo, lá na sua sede tem um salão ou tem uma quadra. Mas são atividades que permitam você ter entrada de recursos. Um bazar, por exemplo, é bem interessante. Bem, e nós precisamos agora também conhecer quais estratégias nós podemos usar para cada tipo de fonte de recursos. Eu destaquei aqui algumas delas. Então, no caso, para indivíduos, nós podemos usar os mantenedores regulares, aquela pessoa que contribui um valor, né, mensal ali dentro das suas condições. A gente pode também buscar doações especiais. Muitas pessoas elas desejam fazer uma doação única, pontual, e a gente tem que estar pronto também a receber e honrar essas pessoas. Né? Alguns consideram doação única ou grande doador, uma pessoa que deseja fazer uma contribuição significativa para o projeto.
né? Ou você pode também mobilizar as pessoas por meio das campanhas. Campanha dá muito certo, campanha temática, uma campanha anual, que seja, é uma boa estratégia ali para você mobilizar indivíduos. Por outro lado, instituições, né, as pessoas jurídicas, além, né, das igrejas, mobilização das igrejas, pode ser também campanhas específicas. Você pode buscar, né, patrocínio de empresas para aquele projeto, você oferece uma contrapartida, você permite com que o seu projeto transformador, né, faça parte do portfólio de responsabilidade socioambiental, ou um termo atual, né, o ESG, daquela empresa. E isso, né, a gente tem feito muito, provocado muito isso nos gestores, nos empreendedores brasileiros, conhecer projetos e promover o engajamento desses empreendedores, né, por meio dos projetos. Também, né, uma estratégia específica de mobilizar bens e serviços específicos, além, né, da estratégia tributária, como não só pessoas físicas podem contribuir mediante incentivo fiscal, mas pessoas jurídicas também, empresas que tributam, né, tem um regime tributário ali, um lucro real, ela pode né, fazer sua doação de imposto de renda. E o terceiro I, que é iniciativas geradoras de renda. Então, quando nós fazemos um bazar, um evento, um jantar, por exemplo, nós estamos levantando recursos, nós estamos garantindo meios, é uma atividade meio, mas que tem uma finalidade de implementar, de promover a transformação social. Isso não só pode, mas como deve ser utilizado, né, para viabilizar a sustentabilidade da organização. Lembrando que isso precisa constar ali no seu estatuto, dar uma revisada no seu estatuto, que deve permitir ali, né, esses mecanismos de sustentabilidade, de mobilização de recursos para a instituição. Bom, não posso deixar de falar do princípio da diversificação de fontes, né? É a regra de 1/3. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma fonte, aquelas que você tem, né, dos seus apoiadores, seus mantenedores, sejam empresas, igrejas ou até mesmo pessoas físicas, mas que ela não exceda mais do que 1/3 do total. Ou seja, que você tenha no mínimo ali 3 fontes, né, 1/3 cada uma. Isso promova, traga uma garantia de continuidade dos processos, dos projetos, né, na eventual saída de um desses mantenedores ou dessa fonte. Então, observe no seu contexto, analise ali como está a situação hoje. E se porventura, mas eu só tenho um, graças a Deus que você tem um, mas você precisa buscar outras fontes, buscar outros parceiros, buscar outros, né, implementar outras estratégias que lhe permitam maior tranquilidade, né, maior segurança e continuidade dos trabalhos da organização. Ok? Bom, e também não posso deixar de falar de relacionamento. A base da captação de recursos é a construção de relacionamento. Eu citei Marcelo Straviz inicialmente, né? Nós precisamos buscar aliados, a base de captação de recursos é aliados, e o dinheiro é uma consequência disso. Ele diz isso na sua obra Um Dia de Captador. Também a Mônica de Mesquita, né, na sua obra Missionários de Recursos, ela fala que o sucesso, né, está da captação, da mobilização de recursos está nos relacionamentos. Então nós precisamos lembrar e investir tempo, né, em viabilizar a entrada dessas pessoas, no engajamento dessas pessoas, por meio de um relacionamento contínuo. Não é, olha, eu sou fulano, sou Rafael, trabalho na organização tal e apenas eu quero o seu dinheiro. Podemos não falar com essas palavras, mas nossas atitudes podem demonstrar, né, infelizmente, que nós não estamos desejando parceiros, e sim apenas dinheiro. Valorize relacionamentos, valorize os parceiros, aliados, né, e certamente você terá recursos muito bem ali, né, disponíveis para a sua organização. Eu gosto de uma frase, né? Eu escrevi isso, né? Publiquei no Twitter e eu falo, poxa, sempre haverá recursos para boas organizações que executam bons projetos, né, e promovem e constroem bons relacionamentos. Então, né, uma forma de você ali ser despertado quanto a essa importância. Bom, e como que eu faço um plano de captação de recursos, né? Volto a dizer, lembra do planejamento, essencial, crucial, né? Não deixe, né, de ter uma rotina, a disciplina do planejamento. Então, ao invés de você sair tirando para tudo quanto é lado, observe aqui
alguns simples passos que vão lhe ajudar na hora de construir o seu plano de captação de recursos. Primeira coisa é, faça uma análise organizacional, uma análise do cenário. Eu recomendo aquela famosa a ferramenta SWOT, né, ou FOFA, que analisa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Como nós hoje, quais são os nossos recursos, o que nós já temos de condições para aproveitar as oportunidades. Você está falando de forças e oportunidades no ambiente interno e externo, respectivamente. Por outro lado, quais são as nossas debilidades? O que nos atrapalha em avançar na captação de recursos e o que pode nos prejudicar, nos deparando com ameaças, com mudanças do cenário, sejam eles políticos, econômicos, tecnológicos, sociais. Hoje você vê a transformação do mundo é muito rápida. Então isso nós estamos falando de justamente as fraquezas e as ameaças. Será que, agora um cruzamento, será que as minhas forças me permitirão responder adequadamente diante de algumas ameaças, como tivemos pandemia, mudaram-se as relações totalmente durante essa pandemia. Então, se a gente fazia muito evento, agora a gente não tem condição de reunir gente. Isso é um ponto de análise. Por outro lado, será que as minhas fraquezas me impedirão de aproveitar oportunidades que surjam no meu contexto, oportunidades boas de captação de recursos? Então faça uma análise. Os pontos fortes nós somos muito bons em valorizar, mas a cada ponto fraco ou a cada ameaça que entendemos no ambiente externo, que a gente possa desenvolver um plano de ação que nós chamamos de mitigação de risco, mitigação de fraquezas, de ameaças. O que eu faço? Lembra? Planejando, me preparando para situações futuras. Bom, depois da análise é importante você fazer um orçamento. Lembra? Não se capta algum recurso para algum projeto em algum tempo. Não, você é objetivo. Quanto que você precisa objetivamente. A captação de recursos ela tem é um dado inicial, é o ponto de partida para você sair a campo. Olha, qual é a real desafio para captar? Nós estamos falando do quê? De 500 mil. No ano de 2022 precisamos de 500 mil, que seja 1 milhão, mas é necessário isso você, por meio, obter essa informação por meio de um planejamento. Não tem outro jeito. Então realize ali, consolide nas planilhas o que são custos fixos, custos variáveis, custos dos projetos, para que a equipe de captação, o grupo que vai fazer esse trabalho, tenha uma noção real do desafio. E aí você precisa fazer esse mapeamento. Eu falo do mapeamento porque quem que na atualidade, neste momento, já está com você? Quem são seus parceiros? Que vão lhe ajudar, até mesmo que já lhe ajudaram em algum momento dessa trajetória. E um outro lado dessa história é quem você deseja alcançar, que são os potenciais parceiros. Você relaciona tudo, separa um banco de parceiros atuais, porque você vai desenvolver com eles uma ação de manutenção, ou até a gente chama de upgrade na doação. Olha, você apoia com R$1.000 mensais essa empresa, e agora você pode apoiar com 2.000. É um outro tipo de relacionamento de manutenção. E por outro lado, ações de prospecção. Quem que são os novos que você queira trazer? Então você coloca ali, você relaciona e vai a campo. Bom, e aí as ações, propriamente dito, o plano de ação. Quais daquelas fontes você vai usar? Quais daquelas estratégias você deseja implementar para cada fonte? Você definindo isso, eu digo porque tem muitas, olha, vou já começar com todas ao mesmo tempo. Será que é possível? Será que é viável? Não, vou começar com 2 de cada e vou... tem gente que adota ali o que está a seu alcance no tempo, o que for viável a ela. Então converse com a sua equipe, converse com a liderança, mas elenque, de fato, as ações que você deseja implementar, e certamente a atuação em captação de recursos será mais direcionada, será mais intencional, planejada, certamente terá bons resultados. Queridos, eu tenho um vídeo falando sobre justamente sobre um pouquinho mais detalhado, exemplificado sobre o planejamento de captação de recursos, como montar um plano de captação, mas essas são as partes elementares que você precisa não só saber, mas também colocar ali em prática na hora de você gerenciar, na hora de você
executar a sua captação. E só um comentário aqui no finalzinho, esse aqui é meu filho, nós estamos numa subida, aqui é um exemplo, já estou encerrando, nós estávamos indo para a escola e tá ele aqui, né? Olha o tamanho do morro, né? A saída do condomínio era lá em cima, e eu falava para ele, filho, esse aqui precisamos encarar esse desafio todos os dias, e por vezes ele não queria, né? Ele achava cansativo, ele achava complicado. Gente, a captação de recursos é assim, é um baita de uma subida, é um baita de um desafio. Mas é interessante que ele queria desistir. Por vezes ele falava, pai, vamos de carro? E eu falava para ele, filho, nós já estamos aqui, nós vamos até o fim. Né? E eu brincava com ele que esse era o morro dos corajosos. Filho, esse aqui é o morro dos corajosos. Você é corajoso? Eu falava, claro que sou corajoso, pai. E aí a gente saía nessa subida e falava, vamos chegar lá. Nossa meta é chegar lá no topo dos vencedores. E a gente saía ali, por vezes parava um pouquinho para descansar, mas a gente chegava no destino. O que eu quero dizer para vocês, queridos irmãos e irmãs, né? O trabalho de implementação, desenvolvimento de um projeto, ele é árduo, ele é essa subida, ele é esse morro. Mas o Senhor está conosco. O Senhor, como um Pai amoroso, Ele não nos abandona. Ele não deixa de nos ensinar nesse processo. E Ele está conosco todo o tempo, assim como estava ali com o pequeno Danielzinho naquela subida. Né? Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar caminhando. Josué 1 fala, olha, seja forte e corajoso. Né? Medita na lei de noite, toma cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, serás bem sucedido. O Senhor nos desafia não diz que nós não teríamos aflições, que não teríamos adversidades, né? Principalmente no trabalho de captação de recursos, que ainda no contexto brasileiro, no contexto das organizações brasileiras, a gente ainda está desenvolvendo muita coisa, muita técnica, e também, né, já ali temos um cenário ainda que das pessoas, da cultura de doação, da cultura de generosidade, ainda está sendo muito trabalhado no brasileiro, né? Mas que mesmo diante dessas dificuldades nós possamos continuar crendo no Senhor, né? Ouvindo os direcionamentos específicos dele, ouvindo as palavras de encorajamento todos os dias, encarar esse desafio, né? Em prol seja de projetos de evangelização, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, né? Pessoas, famílias, comunidades, países inteiros. Seja essa a nossa motivação, nossa vocação, o nosso propósito firme, inabalável, né, quando nos propomos a implementarmos as estratégias de captação de recursos, engajamento de pessoas, instituições, empresas, né, nesse projeto que o Senhor nos confiou. Amém? E eu queria aqui também compartilhar os slides finais, que é das redes sociais, né? Então eu tenho aí, tô nos perfis, nas redes sociais, se você quiser manter contato, né? Uma outra recomendação que eu digo a você é com relação ao meu canal no YouTube, né? Toda semana algum vídeo ali relacionado, né, à captação, orientações, reflexões nessa área da captação de recursos. Então não deixe de se inscrever no canal. E por fim aqui o meu contato, né, meu telefone, caso você deseja, né, solicitar algum apoio, um serviço, ou até mesmo a consultoria, assessoria nessa área, meu e-mail também. Tá ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor, espero que tenham sido informações, né, ali relevantes para o seu trabalho de gestão, da captação de recursos, e que esse evento, aqui esse congresso da Aleph, né, esteja sendo muito positivo, transformador para a sua vida, para a sua organização, para a sua igreja. Que Deus abençoe, nos vemos em breve. Um abraço.